Bom dia, meus amados irmãos e ouvintes. Eu quero cumprimentá-los com a doce e paz do Senhor Jesus. Na manhã desta segunda-feira, dia 5 de agosto, eu quero impetrar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção do Senhor nosso Deus. Estava eu aqui dentro do meu quarto de guerra, meditando numa palavra, a qual eu quero compartilhar com você, para que você reflita um pouco mais. Como que tem sido a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, o seu devocional. E uma pergunta que não quer se calar. Você já orou hoje? Já leu a Bíblia Sagrada hoje? Neste momento, eu quero convidar você, que está ao alcance desta live, para orar comigo. Quero cumprimentar a irmã Barcelos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero render graças ao Senhor na beleza da tua santidade, agradecendo pelo fôlego de vida, a qual o Criador nos concedeste através da oportunidade de poder deitar, dormir e acordar, e ter a certeza e a convicção que foi o Senhor que nos sustentou. Perdoa, Senhor Deus, os pecados que temos cometido por pensamentos, pois são inúmeros, por palavras, gestos, atitudes, e muitas vezes, por falta de sabedoria, de discernimento, erramos, entristecemos o teu Santo Espírito. Senhor, nós sabemos que servir e te seguir não é fácil, porque é uma renúncia, meu Deus. E a renunciar à carne não é fácil, mas o Senhor nos traz a esperança em sua palavra, em Romanos 8, que, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Senhor, para viver nos dias atuais, como no Espírito, Pai, temos que ter uma vida de renúncia para agradar ao Senhor. E crendo com a tua ajuda e com a humildade que nós buscamos em ti, alcançaremos, meu Deus, as mansões celestiais. Pai, eu oro, impetrando a bênção sobre a vida da minha irmã, sobre a vida do meu irmão, e que esta segunda-feira venha ser uma segunda-feira de livramentos, de paz, conquista, vitória e realizações. Precisamos, meu Pai, ficar atentos e termos uma vida pautada na sua palavra. E assim, meu Pai, damos testemunho do Cristo vivo em nome do Senhor Jesus. Seja conosco, fica conosco e nos dá a tua bênção e a tua paz em o nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar em rápidas palavras uma passagem bíblica de muito importante, não só ela, mas todo o contexto bíblico, nos seus 66 livros, e no Velho Testamento, os 39, e no verso, os 27, que dão a totalidade de 66 livros. E o que me chama muita atenção, que em um dos cultos especiais, que geralmente é sempre no primeiro ou no segundo domingo de cada mês, é conhecido como o culto da Santa Ceia. E dentro desse texto, que está em
primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 23. Paulo nos traz uma ilustração ao mesmo tempo que Mateus, no capítulo 26, nos versículos de número 30 em diante, o Senhor Jesus, ele fala acerca desta traição. E uma pergunta que não quer se calar, após o texto que eu vou ler. Presta bastante atenção no versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse texto me leva até eu me emocionar um pouco, porque Jesus, com um coração tão puro e com uma atitude de uma certeza, uma insegurança, de transmitir segurança de paz, transformação, o passaporte para a salvação eterna. E aqui ele estava sentado com 12 homens, conhecido como seus 12 discípulos. E no capítulo de número 26 do Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, nos versículos 23, e ele respondeu e disse: o que mete com a mão na mão no meu prato, esse me trairás. E ele liberou a palavra para todos que estavam ali. Um por um se manifestou e perguntou: sou eu, mestre? Judas, o que o traiu, perguntou: sou eu, mestre? E Jesus, aqui no versículo de número 25, ele diz assim, ó, e respondeu Judas, o que o traiu: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. O que me chama a atenção em Cristo Jesus, que ele sabia, mas ele em nenhum momento jogou na cara, em nenhum momento ele acusou, condenou. Ele deixou a própria consciência de Judas crucificá-lo, condená-lo. Às vezes, as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão ser respondidas através da nossa consciência. Porque a pior coisa para um ser humano que prejudica o outro, persegue o outro, machuca o outro, condena o outro, a pior coisa é quando essa pessoa deita em sua cama, inclina a sua cabeça no seu travesseiro, aí vem a mente, vem a condenação, vem a acusação, e isso é triste. Então, o Senhor Jesus, ele disse aqui, na noite em que foi traído. A pior coisa na vida de um ser humano é a traição. Principalmente quando vem da pessoa mais próxima. Lá no versículo 26 de Mateus, eles estavam à mesa. E Jesus disse: aquele que meteu, aquele que pegar o pão do meu prato, esse me trairás. É triste, porque nós abrimos o coração, nós ajudamos as pessoas, e muitas delas usam de má fé. E uma pergunta que não quer se calar: até onde vai o seu perdão? Até onde vai a sua disposição de perdoar alguém? Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu perdoo, mas a pessoa do lado, eu de outro. Sim, eu concordo. Como, pastor? Por que você concorda? Porque é o seguinte: o perdão, quando ele é liberado, isso não significa que você tem que ter uma vida de comunhão com aquela pessoa que errou com você. Você vai liberar o perdão para ela, mas não vai alimentar a mágoa,
do pecado que ela cometeu contra você, porque nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós somos perfeitos. Então você vai liberar o perdão, ela vai seguir a vida dela, porque você não vai desejar o mal para ela, você não vai querer o mal dela, mas as consequências dela, ela que vai responder. Então, tanto eu e você, nós somos responsáveis pelos atos das nossas escolhas, das nossas decisões. Muitas vezes nós queremos uma palavra de autoajuda, muitas vezes nós queremos pessoas que nos compreendem, que nos entendem, mas esquecemos dos erros que nós cometemos, dos pecados que nós fizemos. E só que eu me lembro que quando o Senhor Deus perdoa a Davi pelo pecado que ele cometeu com Batseba, o pecado que ele cometeu foi um pecado gravíssimo. Podemos dizer que ele quebrou, né, um dos primeiros tópicos dos 10 mandamentos. Ele matou o seu soldado chamado Urias, depois cometeu adultério. Então, a Bíblia nos dá a entender que ele diz assim, o Senhor disse, não matarás, não adulterarás. E assim Davi fez. E o que aconteceu? Deus perdoou Davi instantaneamente. Mas a única coisa que Deus deixa é a consequência. E a consequência a pessoa tem que lidar com ela. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer a você que você precisa entender e compreender que é necessário você perdoar, você ajudar e você deixar a pessoa lidar com as suas consequências. Então Jesus aqui ele deixou a palavra bem clara, a mim e a você. Palavra é essa. Na noite em que foi traído. A traição machuca, a traição corta, a traição destrói. Mas seja mais forte. Não paga o mal com mal, mas sim com bem. E assim você vai ser bem-aventurada e bem-aventurado. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você aprenda a perdoar e seguir a sua vida, porque afinal de contas, quem vai sair beneficiado vai ser você, no nome de Jesus. Um abraço, até a próxima, querendo Deus.